Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, caminham e não ficam exaustos, caminham e não se cansam. O coração do homem planeja os seus caminhos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aquele que os ama. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Segue os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra e o mar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados conforme o seu propósito. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem demônios, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que para cada um Deus fala no coração, né? Eu pedi para cada um escolher um versículo que falasse ao seu coração. Eu sei que não deve ter sido fácil, porque quando a gente abre a palavra do Senhor, tem tanta coisa linda, tem tanta promessa do Senhor, mas tem tanto amor de Jesus por nós, que fica até difícil de a gente escolher. Mas que durante a semana possamos lembrar dessas promessas. Eu lembro que o pastor José falou: a diferença de nós com aqueles que não conhecem o Senhor é quando estamos diante da dificuldade, numa
um corredor de um hospital, onde não tem a letra escrita, onde não temos a Bíblia. E aí nós vamos lembrar daquilo que nós já lemos na palavra. Por isso a importância da gente ler a palavra, como diz o Senhor. Guarde as minhas leis no seu coração, para que no momento que nós precisarmos, isso volta à nossa mente, isso vai se tornar real. E assim como foi com Jó, ele falou assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Que isso possa ser realidade em cada uma de vocês, na vida de vocês e na minha vida também, de andarmos com o Senhor, dele ser nosso, não só nosso Salvador, mas nosso Senhor. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigada, Pai, por esse domingo. Muito obrigada por esse dia que guardamos para Ti. Senhor, como é gostoso poder louvar um Deus tão grande, mas ao mesmo tempo aquele Deus que conhece o nosso coração. Sei que os Teus olhos estão sempre atentos a cada um de nós e a mim também. E por isso, Senhor Deus, podemos estar aqui nesse mundo, falando da Tua palavra. O mundo jaz no maligno, mas sabemos que Tu és maior. O Deus que nós cremos é um Deus real, é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro. Pai querido, esteja ainda conosco. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações, para que aquilo que vamos ouvir não fique na nossa mente, Senhor Deus, mas seja algo real na minha vida e na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, desculpa a demora, a gente está testando uma coisa nova aqui, tá bom? Então, bom dia a todos, a paz do Senhor. Eu queria desejar nesse momento a todas as mães um feliz Dia das Mães, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. É muito precioso estar aqui com cada um de vocês, de ver que Deus tem usado a vida de vocês para mudar histórias, para fazer histórias, e eu creio que cada um aqui sempre tem uma experiência muito boa a respeito da sua mãe. Então, Deus abençoe vocês. Como a Miriam comentou, nós temos trabalhado nesses últimos domingos a respeito de crise. A pessoa pode ficar até um pouco chateada quando a gente falar no Dia das Mães sobre crise. Mas eu creio que Deus tem algo para falar para a gente a respeito desse assunto. Então nós queremos continuar hoje. Quando a gente pensa em crise, nós pensamos que ele é muito negativo. A crise sempre traz coisas ruins para a gente. Lembranças ruins. A gente pensa o quanto é difícil passar por uma crise. A gente chora muito, nós reclamamos muito, nós não gostaríamos de estar passando por ela. Mas ao mesmo tempo, será que não tem algo que a gente possa aprender da crise, de uma crise? Será que ela não faz alguma diferença para a gente de uma forma positiva? Ou não? Ou é só coisas ruins? Então é a respeito disso que a gente queria meditar hoje, sobre crises e oportunidades. Só para a gente definir o que é crise, já foi vários domingos, mas agora que a gente vai definir, vamos definir melhor. Crise significa um desequilíbrio, só que um desequilíbrio grave. Uma situação de tensão, uma disputa ou um conflito. Isso é crise. Então, na verdade, a crise, ela não é só uma crise financeira.
inclui também, mas a gente pode ter crises em várias áreas da nossa vida. E a crise, ela atinge todos nós. Mesmo que se você não estiver passando por uma crise financeira, por exemplo, você pode estar passando por outras crises. Outros desequilíbrios na sua vida, no seu cotidiano. Então, por exemplo, a gente pode ter crise no trabalho. Né? Você pode estar tendo um desequilíbrio na sua relação, por exemplo, com o seu chefe, ou com o seu gerente, ou você pode estar tendo um desequilíbrio de conversa, de relacionamento, de entendimento com os seus funcionários. Você pode estar tendo crise com colegas de trabalho. Então, quando você não consegue se acertar, quando você não consegue se ajustar, é uma crise que você está vivendo. Você pode viver uma crise na sua família também. Então, você pode estar vivendo uma crise de relacionamento com o seu filho ou com a sua filha. De repente você está tentando educá-lo, você está tentando direcioná-lo de uma forma, mas a coisa não está acontecendo, e você tenta falar e ele não te entende. Aí começa a existir um desequilíbrio, uma situação de tensão. Aí nós temos crise na família. A gente pode ter crise com irmãos de sangue, com irmãs de sangue. Nós podemos ter crise com os nossos pais. Podemos ter crise de várias formas dentro da nossa família. A gente pode ter crise conjugal também. De repente você está ajuntando um dinheiro e você, marido, está pensando em trocar de carro. Só que você, esposa, pode estar pensando numa viagem para Paris. Então, é muito chique demais, né? São Paulo, então, pro shopping de Ibirapuera, tá bom? Melhorou, ficou mais adequado. Então tá, esse ano de crise, então, pro shopping de Ibirapuera e com cartão para passar livre, certo? Não, aí já forçou. Aí você tem um propósito, o marido tem um propósito, a esposa tem um propósito, e aí começa a ter um desentendimento, começa a ter um estresse ali. Aí o que acontece? A gente começa a entrar em crise. Nós começamos a ter problemas de entendimento, problemas de visão, problemas de propósito. Um desequilíbrio, uma disputa, um conflito. A gente tem crises conjugais. Nós temos crises emocionais também. Quando a gente perde alguém, quando nós ficamos doentes, quando nós quebramos um relacionamento de amizade, quando nós temos crises conosco mesmo também. Não sei se já foi em crise, porque você fez 40 anos, quando você fez 50, quando você fez 60. Johnny tá longe aí, né, Johnny? Mas espero que você não tenha crise, mas às vezes dá, viu? Então, a gente tem essa crise porque a gente tem um conflito interno desse momento que a gente está vivendo. Porque a gente tem um coração jovem, eu gostaria de ser mais jovem, eu gostaria de ter feito muitas coisas e eu não fiz, e eu então entro em crise, porque eu tenho um conflito daquilo que eu imaginava, daquilo que eu sonhava e daquilo que é a minha realidade. Isso gera conflito também. E o conflito financeiro, que é o que a gente tem compartilhado nesses últimos domingos e faz parte da nossa vida também. O conflito financeiro é quando você perde um emprego, por exemplo, ou quando você tem a sua empresa não vai muito bem, por vários motivos, então, ou tem alguma eventualidade, uma coisa que você não estava esperando, uma doença na família, então traz um desequilíbrio dentro da nossa casa, dentro das nossas finanças, e isso gera crise, gera um desequilíbrio, é uma situação de tensão. Agora, é só coisa ruim, né? Esse negócio de crise. Para que existe crise? Não precisava ter crise. Essas coisas não ajudam a gente, esse negócio leva a nossa vida para trás, só complica a nossa vida, complica eu vou disputar, vou ter conflito. Para que vai ter crise na minha vida? Mas existe um propósito da crise também. Tem eu não sei se eu vou falar a pronúncia certa, quem souber, por favor, me corrija se eu falar errado. Eu até procurei no Google ouvir, mas a pronúncia parece ser Weiji, tá? Eu não sei se é isso. Mas são dois ideogramas, né? São dois símbolos que representam a crise em chinês. E, na verdade, uma coisa interessante dessas escritas orientais é que aquela rabisqueira toda, por exemplo, do lado direito de vocês, que está escrito oportunidade, aquela rabisqueira toda significa oportunidade sozinho, só aquela rabisqueira ali. Então, as duas, se você analisar separadamente, a crise em chinês significa perigo e
oportunidade. Então, a junção dessas duas palavras, na verdade, desses dois ideogramas, significa crise. Então, a crise, ao mesmo tempo, sim, é perigo. É um momento de perigo, é um momento de atenção, é um momento que você tem que prestar atenção. Mas, ao mesmo tempo, é um momento de oportunidade. Existe, junto com a crise, sempre oportunidades. Talvez você já conheça muitas histórias, mas muitas empresas, elas existem hoje porque elas surgiram no momento de crise. Ou tem empresas que faziam uma coisa, mas faz outra coisa hoje porque foi no momento de crise. Então, os momentos de crise criam muitas oportunidades. Eu lembro uma vez que a gente estava ouvindo um pastor, ele na verdade é um missionário, e ele trabalha na área de finanças, né, de como a gente cuidar das nossas finanças. E ele falou um negócio interessante, que é, na verdade, aquilo que a gente viu lá na história de José. Ele disse o seguinte, que a maior prosperidade de quem se prepara financeiramente é no momento de crise. Porque no momento que todo mundo está bem, e você vai comprar alguma coisa, aquele negócio fica caro. Porque todo mundo está comprando, porque todo mundo está querendo. E aí, às vezes, está faltando. Mas no momento de crise, qual que é o padrão normal? Todo mundo para de comprar. Mas se você tem uma reserva, e se você tem um plano, aquela reserva, no momento de crise, você vai pagar mais barato. Geralmente é isso que acontece. Naquele momento de crise, em que todo mundo está desesperado e não tem capital para fazer alguma coisa diferente, e você tem um capital guardado, você pode fazer algo novo, que ninguém vai fazer naquela época. Ou quem estava fazendo não vai fazer mais. Mas se você tem uma reserva, você faz. Mas aí, é uma oportunidade que a gente aproveita. Então, os momentos de crise são oportunidades também. Então, eu gostaria então de compartilhar com vocês a história de Davi. Davi foi um homem que viveu muitas crises. Muitas crises. Crises de relacionamentos, crises de pecado, crises de autoridade, de exercício do chamado dele como rei. Ele viveu muitas crises. E a gente vai compartilhar um momento de crise que ele teve. E dessas crises ele gerou oportunidades, ele viveu oportunidades, ele aproveitou as oportunidades. Deixa eu só explicar um pouquinho da gente passar para essa passagem. Eu queria ler só um texto com vocês, está aí na tela, 1 Samuel 22:2. O que aconteceu foi o seguinte: naquela época, em Israel, existia um rei, e esse rei era Saul. Só que Deus tinha falado para Davi que ele seria o próximo rei. E na verdade Saul, sabendo disso, ele começou a perseguir Davi, porque Saul tinha medo de Davi, achando que Davi poderia ir e matar Saul, matar sua família. Então ele começou a perseguir Davi. E Davi então começou a fugir de Saul. Então nessa fuga, as pessoas foram se juntando a ele. Pessoas foram se identificando com ele, gostando de Davi. Davi, gostei de você, vou andar com você, eu vou te proteger e vamos andar juntos. E na verdade esse trecho fala justamente sobre isso. Também ajuntaram-se a ele, a Davi, né, todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Os descontentes, em outra tradução diz amargurados de espírito. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então, na verdade, Davi foi indo e foi se juntando homens com Davi. Só que se você for pensar, eles eram homens guerreiros. Só que não era um exército bonitinho, bem equipado, gente boa. A gente vê no texto que era tudo cara em crise. Se você ler ali, todos os que estavam em dificuldades, endividados e os descontentes. Esse era o grupo de Davi. Agora você imagina andar com gente descontente. Imagina andar com gente amargurada. É um negócio problemático, né? Você sabe como que é difícil uma relação? Você se relacionar com uma pessoa que vive amargurada, não é? Dá um tempo. Vai ser feliz, meu filho. Não é? É difícil. Então a gente tem uma dificuldade de relacionamento. E tinha 400 desses junto com Davi. Imagina a reclamação que não era todo dia.
Davi, essa vida não dá. Por que o nosso governador? Por que o nosso rei? Por que isso? Por que aquilo? Aquela reclamação? Está difícil. Está muito ruim. Então eram essas pessoas que estavam com Davi. Aí então a gente vai ler em 1 Samuel 30, agora no versículo de 4 até 6. Então o que aconteceu? Quando Davi com esses soldados, eles fugiam de Israel, eles foram parar na terra dos filisteus. E lá então o rei ele deu uma morada para eles. Então eles tinham um lugar para morar, uma cidade que Davi e os seus soldados podiam morar com a sua família, com os seus pais, com as suas esposas, com os seus filhos. E essa cidade se chamava Ziklag, tá bom? Então, a história é assim, quando Davi estava ali, eles saíam constantemente para as guerras. Então eles saíam da cidade, voltavam, saíam, voltavam. E num momento desses, então, é que a gente vai lutar. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e Ziklag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui, por esta manhã, por podermos meditar na Tua Palavra. Nós oramos agora, Senhor Deus, pedindo para que o Senhor venha falar com cada um de nós. Ministra, Senhor, em nossos corações. Ministra, Senhor Deus, em nossas vidas. O Senhor sabe aquilo que precisamos ouvir. O Senhor sabe aquilo que está em nossos corações. O Senhor sabe as crises que estamos vivendo hoje, Senhor Deus. E nós oramos, ó Pai, então, pedindo para que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de quebrar todas essas barreiras em nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Dá-nos, Senhor Deus, um coração agradável ao Senhor e dá-nos um coração disposto a ouvir, ó Pai. É o que nós pedimos, oramos e clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na verdade, Davi e os seus homens estavam vivendo um momento de crise. Existia uma tensão muito grande. Você consegue imaginar pessoas levando gente da sua família embora e você não sabe para onde levar? Você consegue imaginar a sua filha ou seu filho pequeno, aquele que você cuida todos os dias, aquele que você alimenta todos os dias, aquele que você levanta cedo para trabalhar, trabalha o dia inteiro e volta para casa para juntar e colher o teu pão para poder cuidar do seu filho? Aquele que você investe nos estudos e você fala para ele estudar porque você quer que ele aprenda alguma coisa, e aí você chega, você vê a tua casa incendiada, e você vê a tua porta arrombada, e aí você entra, você olha ali de longe, você não sabe se os seus filhos foram queimados ou não, ou se sua esposa está lá ainda ou não. E aí quando você chega, está tudo destruído e não sobrou nada, levaram tudo embora. Você consegue imaginar uma situação dessa? E é exatamente isso que Davi e os seus homens estavam vivendo. E aí, aqueles homens que eram amargurados ficaram mais amargurados ainda. Aqueles homens que eram tristes ficaram mais tristes ainda. E eles ficaram tão revoltados que eles pegaram em pedras
Davi, é a tua culpa. É por causa de você que a gente está vivendo isso. É por sua causa que a gente vive nessa cidade. Porque na verdade eles moravam ali naquela região, naquela cidade de Ziclag, por causa de um acordo de Davi entre o rei ali dos filisteus. Então, e eles moravam ali, então a culpa era de Davi. Davi, foi você que trouxe a gente aqui. Foi você que fez a gente morar aqui. Foi você que nos liderou para ir numa batalha e agora a gente estava fora e a gente não protegeu nossos filhos. Davi, a tua culpa. Ali tinha uma crise, existia uma tensão, existia um problema. E essa crise era para gerar morte. Quantos deles, não, talvez naquele momento, não queriam se suicidar? Quantos deles naquele momento não pegaram espadas para cortar o ventre deles e o pescoço deles, porque eles não podiam mais viver sem a família deles? Era a tensão que eles estavam vivendo. E aí você pensa, numa situação dessa, que benefício tem um negócio desse? O que pode trazer de bênção? Que oportunidade de ter um negócio desse na minha vida? Talvez você esteja pensando a mesma coisa. Que oportunidade eu posso ter nesse momento de crise que eu estou vivendo? Nessa crise conjugal. Existem dois tipos de crise. Tem uma crise que é aguda, que é momentânea, mas existem crises crônicas. Aquelas crises que a gente vem trazendo de muito tempo. Crises conjugais que você já está levando há 5, a 10, a 15 anos. Crises de relacionamento com filhos, onde seu filho não conversa com você há 5, a 10, a 15 anos. São crises que a gente vive, são tensões com filhos. E a gente fica pensando, que propósito tem um negócio desse na minha vida? Que propósito tem essa enfermidade que eu estou vivendo na minha vida? Qual é a razão de eu ter que estar doente? Por que eu tenho que gastar dinheiro com o médico? Por que eu tenho que gastar os recursos que eu tenho para cuidar do meu corpo e parece que não está funcionando? Que valor isso tem dentro da minha vida? Que valor tem essa crise dentro da minha vida, dentro da minha família? Deus, eu não precisava disso. Mas sabe que nas crises temos oportunidades. Tem algo para aprender. E uma coisa que eu vejo aqui é que a crise, ela traz uma oportunidade para você ser humano, para trazer à tua mente a tua humanidade, para você saber que você é um ser humano como todo outro qualquer, para você saber que o teu recurso, o teu dinheiro não te livra de ter uma enfermidade, para você saber que a tua profissão, a tua posição na empresa não melhora a tua crise com a tua esposa, para você saber que você é humano. A palavra de Deus diz assim no versículo 4, aqueles homens eram valentes, eram soldados, eles eram acostumados a muitas vezes não ter misericórdia e não ter lágrimas nos olhos. Eles eram acostumados a ser homens que não choram, né? Homem não pode chorar. Mas Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Eu estava pesquisando algumas fotos e eu vi várias fotos de um homem chorando, debruçado sobre o seu filho ensanguentado, por causa de uma morte, por causa de um atentado que sofreram. Eu vi mães chorando, abraçadas nos seus filhos, e o seu filho com o corpo duro, ensanguentado, abraçados por uma perda. Você não consegue imaginar a dor de uma mulher ou de um homem numa situação dessa? É muito difícil. Imagina. Dizem que a dor mais difícil da gente sofrer é a perda de um filho. Essa semana eu estava ouvindo a experiência de um pai que perdeu 2 filhas num dia só. Porque um maluco entrou na casa deles, escolheu as filhas e assassinou a filha deles. E era uma pessoa que comia da mesa dele, que almoçava junto com ele, que estava sempre com ele. Imagina a dor dele. Homens choram, mulheres choram. Isso mostra a nossa humanidade. Isso mostra que somos humanos. Não importa o que você tenha, não importa o que você seja, não importa o recurso que você tem ou não tem. Você é humano, nós falhamos, nós erramos, nós entramos por um caminho muitas vezes tortuosos, que gera crise em nossas vidas.
Um pastor, ele sabe que ele é humano. Quando ele pergunta para o seu filho: filho, você tem dúvida de que Deus existe? E o seu filho fala: sabe, pai, que às vezes eu tenho dúvida. Isso significa ser humano. O médico sabe que ele é um humano quando um dia ele tem que ir no hospital, ele tem que fazer exames, e ele percebe que tem uma doença, e ele percebe que precisa tomar remédio, e ele percebe que precisa fazer uma cirurgia. Um advogado, ele sabe que é humano. Quando ele tem uma causa, e ele defende a sua causa, e ele perde a sua causa. Nós sabemos, você sabe, nós sabemos que somos humanos. E as crises nos faz isso. Porque às vezes a gente está ali no pedestal. A gente acha que não precisa de ninguém, não precisa de nada. A gente manda e desmanda. A gente faz o que quer. A gente vai no supermercado e compra o que quer. Ah, meu filho quer ir para Disney, a gente vai para Disney. Ah, meu filho quer um carro novo, um brinquedo novo, a gente vai e compra um carro novo. Ah, meu filho quer 3 tipos de sucrilhos ou cereais, você compra os 3 tipos mais um. Você faz o que você quer, você vai para onde você quer. Ah, o seu carro está velho, eu vou comprar um outro, porque eu posso comprar. Eu tenho saúde, eu tenho prosperidade, eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. Davi e os seus homens, todas as batalhas que eles se envolviam, eles ganhavam todas. Todas as vezes que eles voltavam para o acampamento deles, eles batiam no peito: olha, ninguém pode com a gente, porque a gente é bom. Ninguém pode com a gente, porque a nossa espada é mais ligeira que essa espada desses homens. Nós matamos 3, 4, 5 de uma vez só. Estão à nossa volta, mas nós eliminamos todos eles, porque ninguém pode contra a nossa espada. Ninguém pode contra nós. Somos poucos homens, mas nós fazemos acontecer. Mas aí vem uma crise. E a crise mostra que você é pessoa, que você é humano, que você chora. A crise mostra que você tem problemas conjugais também. Eu tenho um WhatsApp, eu tenho um grupo que eu fui inserido, um grupo de homens, e é interessante ver assim, o grupo que tem mais mensagens é esse grupo de homens. E a gente vê as mensagens que o pessoal posta, são mensagens machistas, de arrogância, achando que são alguma coisa, menosprezando as esposas, muitas vezes, com piadas, muitas vezes sem graça. É isso que rola. É isso que está no coração deles. E às vezes a gente tem esse coração. Mas aí quando vem, só que às vezes eles são homens bem-sucedidos também. São homens bem-sucedidos no negócio, são homens bem-sucedidos no trabalho, são homens que têm dinheiro, que têm profissão. Mas muitos deles têm crise com sua esposa, tem crise com seus filhos. Sabe administrar 100 pessoas sob o seu comando, mas não consegue administrar uma criança de 5, 6 anos dentro da casa. São crises. E aí essa crise mostra, o cidadão, você acha que é alguma coisa, mas nas crises você percebe que você é fraco, que precisa de força, que você precisa de ajuda. Não é assim? Crise nos dá a oportunidade para perceber que somos humanos. A crise, ela dá oportunidade para a gente ser herói. No verso 6 e 8, diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Sabe, quando a gente está em crise, o que a gente faz? A gente pode ficar de dois lados. Ou você fica do lado da vítima, igual esse cidadão, e faz essa cara de mimimi, e você diz: eu sou um azarado, tudo está contra mim. Esse presidente que nem fui eu que votei, está fazendo isso, está fazendo essa crise. Esse partido que eu não votei, ou fala: puxa, eu não sei o que deu na minha cabeça, eu votei e agora complicou tudo, mas não é minha culpa, mas esse presidente falou um negócio que não está fazendo.
Por isso que tem essa crise, a culpa é do presidente, a culpa é do senador, a culpa é do deputado, a culpa é das leis, a culpa é da polícia, é culpa disso, é culpa daquilo. E a gente joga a culpa em um monte de gente. A culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho, a culpa é da esposa porque a minha esposa não cuida direito do meu filho, a culpa é do meu marido, a culpa é de tudo. E aí você se torna, de um lado, vítima. Aí você coloca a mãozinha na frente e faz essa cara assim, ó. Essa cara, coitado de mim. Eu sou muito azarado, tudo contra mim, os meus amigos contra mim, meu chefe contra mim, tudo está contra mim. E aí você sempre chora. É uma opção que você tem para fazer. Mas a palavra de Deus diz assim, que Davi fortaleceu-se no Senhor. Essa palavra fortalecer, olha só, é uma força. Quando você olha para uma situação e você olha de um outro ângulo. Porque quando você olha de outro ângulo, você começa a ver que existe algo novo ali, existe uma forma de acontecer diferente. Aí você se fortalece. Sabe uma outra coisa interessante da palavra crise? A palavra crise no grego significa crises. E sabe o que significa crises no grego? Apesar que o Velho Testamento não foi escrito em grego, mas existe a palavra crise no grego. E essa palavra crise significa decisão. A origem da palavra crise é decisão. No chinês é oportunidade, perigo e oportunidade. No grego, decisão. É um momento decisivo. É um momento difícil, mas um momento de decisão. Então, você pode decidir. Se você vai fazer essa cara de mimimi, ficar sentado chorando, lamentando, e você tem essa oportunidade de lamentar. Então, na verdade, não significa super-herói. Herói. Por quê? Você coloca uma touca daquela ali e coloca uma roupa estrelada. Se você quiser colocar uma capinha, tem também. Na Rehab tem. Tem umas capinhas que você pode comprar. Você põe uma máscara dessa, você faz assim, ó, eu vou enfrentar. Porque herói não é super-herói, tá bom? Super-herói você não tem poder de ser. Nós somos humanos. Mas ao mesmo tempo, qual que é a diferença do herói com a vítima? Você pode pegar qualquer filme de super-herói. Sempre tem um lado da vítima que fica mimimi, fica pendurado, está no penhasco. O cara sempre é um azarado, as vítimas, né? O bandido acaba com a pessoa, o cara é um azaradão. E o super-herói faz o quê? Ele põe uma touquinha daquela, né? Coloca uma roupinha bem legal. O que ele vai fazer? Ele toma uma decisão, ele tem uma postura, ele enfrenta aquela crise, aquele conflito, ele se levanta e faz assim, e eu vou ajudar. E você não precisa de superpoderes para fazer isso. Você precisa de decisão, você precisa de postura. Faz um X no mimimi e olha para o outro lado e anda, e caminha. É isso que Davi fez. Davi se levantou e falou: peraí, Senhor, eu quero tomar uma decisão, eu quero fazer algo. E ele pergunta para Deus: Deus, se eu for, o Senhor vai comigo? Se eu for, o Senhor vai abrir as portas? Se eu for, eu vou alcançar? Senhor, se eu for, eu vou trazer de volta aquilo que é meu? Deus falou: vai, porque você vai conseguir. Vai. Quando a gente tem crises, a gente tem que tomar decisão. Ou a gente vai viver chorando pela crise, ou a gente vai se levantar e a gente vai. É decisão. Precisamos decidir. Uma empresa, ela pode estar em muitas dificuldades. O seu negócio pode estar em muitas dificuldades. Talvez o seu trabalho, a empresa onde você trabalha esteja em uma crise muito grande. Estão cortando pessoas. Quem gerencia, quem dirige, precisa tomar decisões. E é nesses momentos que se criam muitas ideias legais. Eu estava lendo uma reportagem de um cabeleireiro. E ele teve uma ideia genial, simples, mas genial. Ele, como cabeleireiro, ele estava vivendo um momento de crise também.
E ele estava percebendo que o número de pessoas que iam cortar cabelo estava diminuindo. Tipo o meu, estou ficando cabeludo, né? A gente vai vivendo crise assim, a gente corta com mais. Aqui não deu tempo, tá bom? Mas a gente, né? Então a frequência de pessoas estava diminuindo. E aí ele teve uma ideia, no momento de crise. Sabe qual foi a ideia dele? Ele falou: olha, tem muitas pessoas que têm problema de mobilidade. Tem pessoas que têm. Você imagina uma pessoa que é cadeirante para ir cortar cabelo? Não, a dificuldade que é um negócio desse. O cara entrar na cadeira e vai sentar ali e embalar o cabelo. Como é que vai fazer? Já imaginou a dificuldade? E ele teve essa ideia. É difícil eles virem aqui. Eu vou lá. Aí o que ele fez? Ele pegou uma vanzinha, montou uma van, colocou todos os equipamentos que ele precisava e começou a fazer um atendimento em casa. E ele cobrava um pouquinho mais caro, mas ele começou a fazer isso. Ele disse que o faturamento dele, ou seja, a receita dele, multiplicou por 4. Por essa ideia que ele teve no momento de crise. Ideia simples, mas você precisa decidir, tomar uma decisão e pensar: puxa, o que eu posso fazer? Deus, o que eu posso fazer? Porque Deus é um Deus de ideias. Deus é Deus que fala, que orienta, que ensina, que dá uma criatividade para você. Mas tem que buscar, tem que se levantar, tem que decidir. A crise, ela nos dá uma oportunidade. É que não deu para escrever tudo aqui, mas é o que eu quero complementar. Oportunidade para valorizar o insignificante. A crise nos dá uma oportunidade para dar valor nas pequenas coisas. Sabe aquilo que você ignora? Aquilo que você joga no lixo? Aquilo que você fala que não serve para nada? Aquilo que não presta para nada? Aquelas coisas pequenas. A crise nos ajuda a dar importância para aquelas coisas que ninguém presta atenção. No versículo 11, versículo 13 diz assim: então Davi, ele pega os homens dele, os 600, e fala: nós vamos recuperar. E eles vão. Eles param de chorar e vão. Só que 200 deles estão muito cansados. E eles ficam. Então com 400 eles vão. E nessa caminhada, na verdade, eles nem sabiam para onde estavam indo, porque eles não sabiam para onde eles foram. Os amalequitas pegaram e levaram. Então eles saíram. E no meio do caminho encontraram um egípcio. E a palavra de Deus fala assim: encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida. Ele comeu e recobrou as forças. Ele disse: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Olha só que interessante. Os soldados de Davi encontram um cara. Agora você imagina um cara que ficou 3 dias e 3 dias sem comer e sem beber. E ele estava doente. Ele diz assim que o senhor dele, o chefe dele, o dono dele, largou ele e falou: está doente, não presta mais para nada. Joga fora. Isso aqui vai me dar trabalho. Vamos embora. A gente ganhou tantas coisas, a gente invadiu Israel, a gente invadiu aquela cidadezinha lá, a gente tem tantos bens, tem tantos escravos agora, e a palavra de Deus diz assim que eles pegaram jovens, velhos e mulheres. A gente tem tanto escravo. Esse egípcio aqui, doente, não vai servir mais para nada. Joga fora. E largou no caminho. E ele estava 3 dias e 3 noites sem comer e beber, diz a palavra de Deus. E aí, o bando de Davi, com Davi, vai passando pelo caminho, acho, cara. O que você acha? Você está andando pela rua, andando aqui, e você acha um cara maltrapilho, doente, jogado na rua. O que você faz? Você não dá nem atenção. Deixa aí, meu. Ou o máximo que você pode fazer é ligar uma assistência social e falar: olha, o rapaz aqui, ele está meio mal aqui, eu acho que tem que dar uma olhada. Talvez é o máximo que você vai fazer. É insignificante. Eu não vou me perder meu tempo com isso. Eu não vou perder tempo com coisas pequenas. Eu não vou perder tempo para ir no shopping até agora me virar com ela porque a minha esposa quer. Eu não vou perder tempo de assistir um futebol com meu marido só porque ele quer. Eu não vou perder tempo com isso. Eu não vou perder tempo com meu filho
filho ou minha filha para ficar fazendo um desenho e pintando com ele. Isso é insignificante. Eu não vou perder meu tempo com coisas que não precisa. Mas Davi, olha só, primeiro, ele pegou aquele homem e cuidou dele, deu comida para ele, deu água para ele. Depois que ele se recuperou, aí Davi pergunta: quem é você? Não foi ao contrário, não foi por interesse, não foi assim, quem você é? Ah, então vamos cuidar de você. Não, cuidou dele primeiro. E depois, então, Davi perguntou: quem é você? Olha, eu sou um egípcio jovem e o meu chefe, meu senhor me abandonou aqui porque eu estava doente. E aí, isso se tornou uma oportunidade para Davi. Interessante. Essa turma eu já ouvi falar assim, eu conheço essa turma aí. Se tornou uma oportunidade. Quantas vezes a gente ignora o insignificante? Quem acha que aquele pequenininho vai perder? Bom, eu acho que vai perder. Mas é assim, a gente ignora aqueles que são pequenos, aqueles que não têm valor. Mas a crise nos ajuda a olhar pequenos detalhes. Quando você tem uma crise conjugal, por exemplo, muitas vezes nessas crises, uma coisa legal é que a esposa fala o que ela está sentindo. Porque você não me ouve. Porque você não me escuta. Porque você não ouve meus conselhos. São coisas que ela está falando. Aí, por outro lado, você ouve o teu marido falando: faz um feijãozinho daquele jeito que eu gosto. Você não gosta de feijão, né? E não faz. Faz aquele feijãozinho. E você vai ouvindo: você nunca faz um feijãozinho. Aí você vai ouvindo. E a gente ignora essas coisas simples. Mas quando bate a crise, porque quando não está em crise, a voz é mansa. Mas quando está em crise, a voz é grossa. Porque você nunca me escuta! Porque você nunca faz um feijão! Não é assim? Aí vem a crise. Só que porque a gente não deu atenção àquele detalhezinho. Porque se você fizesse feijão com seu maridinho, quem sabe ele não ia te levar para o shopping? Quem sabe ele não te ouvia mais? Não, mas eu faço feijão e não me escuta. Aí é o lado do marido, aí escuta mais tua esposa. Ouça um pouco mais. Porque dar atenção aos detalhes evita a crise. Então, Davi fez isso. Oportunidade para valorizar o insignificante. E oportunidade para aprender. No verso 15, verso 16, disse-lhe Davi: poderias guiar-me a este bando? Respondeu: juro-me por Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor. E descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Aquele que era insignificante, Davi falou assim: olha, você conhece aquele bando lá? Você pode me ensinar como é que chega até eles? Você sabe onde ele está? Você sabe o caminho? Você sabe como chegar lá? E eu tenho certeza, apesar de não estar escrito, Davi deve ter perguntado o caminho inteiro conversando com esse jovem: que arma que eles têm? Como que eles se organizam? Quem é o comandante? Quais as técnicas de guerra? Como eles se protegem? Deve ter sido um papo muito legal no meio do caminho. E sabe que no momento de crise, às vezes a gente se torna orgulhoso e a gente não quer aprender. Eu não preciso aprender, eu vou ser 10. Mas sabe que no momento de crise a gente tem muita coisa para aprender? Aprender algo novo. Aprender a ouvir. Às vezes, você sempre fez aquilo na sua vida, o tempo inteiro. Nós temos uma tendência de nos tornarmos acomodados com uma situação. Nós nos acomodamos, é o nosso natural. Porém, quando vem a crise, ela nos força a sair do comodismo, a sair da mesmice, a sair daquilo que a gente sempre está. Peraí, será que eu posso aprender algo novo? Será que eu posso fazer algo diferente? Será que eu posso fazer um curso novo? Não, esse curso está caro, mas existem cursos organizados pela prefeitura ou pelo estado que você pode participar e você pode se aprimorar ou pode fazer algo novo. Puxa vida, eu sempre fiz isso, mas e agora? Você pode aprender coisa nova. Então a crise, ela nos dá uma oportunidade para aprender, de novo aprender.
um pensamento voltado para coisas novas. Então, se você vive em crise, aprenda coisa nova. Você está vivendo uma crise no seu relacionamento, no casamento? Peraí. É igual criança, né? Você recebeu um manual de casamento, de como você tem que cuidar da tua esposa, do teu marido, quando você casar, quando você se casou? O padre, o pastor, ou o juiz de paz, ou seja lá quem for, ele te deu um manual. Como ter um casamento feliz para você? A maior parte da gente não recebeu nada. O que a gente aprendeu pelos nossos pais, que muitas vezes não foram exemplos bons para a gente. Não é? A gente não aprendeu. E aí a gente vai para o relacionamento achando que a gente sabe se relacionar. Mas a gente não sabe se relacionar. Mas aí tem coisas que a gente aprende também. A gente tem que aprender a se relacionar. Aí nessa época de crise você aprende que perdão é uma coisa legal. Amor, me perdoa. Esposa, me perdoa. Filho, você pode me perdoar? É coisa que a gente aprende. Não é instinto, é aprendizado. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a ouvir. Eu preciso aprender a ter mais paciência. Eu preciso aprender. Então, quando tem crise, é uma oportunidade para aprender. Você recebeu um manual de como educar filhos? O que fazer quando faz birra? O que fazer quando você fala não e ele quer, fala que quer? O que fazer quando ele fizer 18 anos e pai, empresta a chave do carro? O que fazer quando ele vai e tem problemas no relacionamento dele? O que a gente faz? A gente tem que aprender também. Nós aprendemos. Então, esses momentos de tensões e de crises é momento de aprendizado. Você tem que estar disposto a aprender. Tem que estar disposto. Porque se não tiver, se Davi falar assim, egípcio, você é esquisitinho mesmo, não tem nada para aprender com você, vai sair do caminho, já alimentamos você e vai embora. Mas Davi tinha algo para aprender com ele. E o aprendizado que Davi teve, nesse estágio que Davi teve, o pouquinho que teve, foi importante para que ele pudesse ter vitória depois. E uma coisa interessante que a gente também, por último, é uma oportunidade para compartilhar. No versículo 22 até 24, então, o que a gente vê assim, Davi então vai lá, ele consegue recuperar todos os bens que eles tinham sido tirados. Conseguiu recuperar as esposas, os filhos, as filhas, o gado, o rebanho, tudo pegou de volta. E então, quando eles voltaram, ficou aqueles 200. Sabe, você imagina assim, a gente vai fazer uma limpeza em casa, né? Você vai fazer uma mudança, vai fazer mudança na sua casa. E você encontrar um caminhão baú e tem um monte de coisa para mudar, para carregar dentro do caminhão. Aí você vai lá, carrega, dá trabalho mudar, né? Quem já fez a mudança, olha, o negócio que dá trabalho é mudança. Carregar guarda-roupa, carregar lavadora, né? Geladeira, troço ruim. Se você for mudar para um apartamento, no quarto, quinto andar, misericórdia, no quarto andar, geralmente, carregar, não dá, não lavar daquele. Ainda na crise, na época de crise, não dá para pagar muito, né? Então você, não, deixa que eu faço. Chama uns caras fortes, você vai lá, dá muito trabalho. E aí você vai lá, carrega, e aí o caminhão está lá do outro lado da rua, e depois você fala para a pessoa, olha, amor, o pessoal está trabalhando pra caramba aí, será que a gente pode fazer vamos fazer um churrasquinho pro povo aí, né? Tadinho deles, estão trabalhando, estão carregando peso, vamos fazer um agradazinho, pelo menos, dia de mudança geralmente é pouco mortadela e tudo ainda, né? Mas vamos supor que você está mais turbinado, você faz um churrasco. E você está fazendo um churrasco ali. Só que tem um folgado que fica assim, rapaz, eu estou cansado, está doendo aqui minhas costas. Eu posso ficar no caminhão esperando? Eu fico tomando conta. Porque é perigoso, entendeu? Fica no caminhão aqui, o baú, fica aberto, vocês estão carregando, vai que alguém pega uma coisa importante, pega, né, teu travesseiro, Então, eu posso ficar aqui, eu fico na guarda, tá bom? Estou cansado, meu joelho está doendo, tipo aquele então o cara fica lá e fica lá esperando. Aí o povo trabalhando, carrega roupa, carrega. Chega no final do churrasco,
O que você vai fazer? Esse cara não merece, o cara folgado, né? O cara não fez nada, ficou no caminhão, ficou só olhando, o cara ficou picando no celular, sentado ali na ponta ali do caminhão, ficava no celular, WhatsApp. Não, para com isso. Churrasco não, senhor, você vai comer com a mortadela, vem morar lá se sobrar. Churrasco é para os caras que é macho, entendeu? O cara que é homem, que carregou. Você não é assim. Mas sabe que no momento de crise, a gente muda o nosso pensamento? No momento de crise, como a gente passou por todo esse processo de dor, de humanidade, de perceber quanto que a gente precisa de pessoas, a gente tem um coração que compartilha. Quando a gente não vive em crise, a gente é arrogante e a gente se torna juiz, porque a gente julga, você pode, você não pode, você merece, você não merece. Mas quando a gente vive uma crise, vem uma sensação no coração de que pessoas merecem. A gente aprende a ser mais misericordioso, a gente aprende a ser mais paciente. No versículo 22 a 24 diz assim: mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso como que o Senhor nos deu. Todos receberão partes iguais. Todos receberão partes iguais. Um entendimento que Davi teve, porque para aqueles homens maus, é eles que conquistaram. Fui eu que fiz, fui eu que consegui. Mas para Davi, Davi falou: foi o Senhor que nos deu. Não foi nós, foi Deus que deu. Se Deus que deu, temos que compartilhar. O dom que você tem, o talento que você tem, os bens que você tem, é para compartilhar. Com discernimento, claro, mas para compartilhar. Não é para reter. Olha só que interessante. Teve esse terremoto que ocorreu algumas semanas lá no Nepal. Uma previsão de pessoas mortas é mais do que 5 mil pessoas mortas. Já aumentou talvez, né? Não sei se aumentou. Foi para 7 mil? Quase 10 mil pessoas perderam suas vidas. E daqueles que sobreviveram, suas casas foram destruídas, lares foram destruídos, não tem mais telefone, não tem mais luz, não tem mais celular, não tem mais trabalho, não tem mais nada, não tem comida nem nada. E aí, o Facebook, para quem usa, talvez você tenha até visto, eles fizeram uma campanha de doação para o Nepal. Em 2 dias de campanha, eles arrecadaram 10 milhões de dólares. 2 dias de campanha. Você consegue perceber que quando existe uma crise muito grave, porque é uma crise também, é um conflito, é uma tensão, as pessoas se mobilizam para ajudar. Se existe uma tensão, por exemplo, aqui no meio da igreja também, uma pessoa que está doente, uma pessoa que tem uma perda, uma pessoa que tem uma dificuldade, existe uma mobilização para que se possa ajudar. Esse compartilhar precisa existir. E é interessante que, apesar de instituições, a Apple também fez uma campanha, apesar de serem instituições que visam o lucro, mas ao mesmo tempo, em uma crise, em uma desgraça, existe misericórdia. Então, quando a gente passa por essa crise, a gente tem a oportunidade de compartilhar. A gente tem a oportunidade de dividir. Porque enquanto você tem 2 ou 3, tem pessoas que não têm nenhum. Então, que Deus nos ajude e te ajude, me ajude a viver essas crises, olhando todas essas oportunidades. Porque crise, se nós soubermos e se nós entendermos, nós passamos por ele, nós conseguimos passar por ele. Davi também passou por essa crise e todas as demais crises. Mas a gente tem que olhar as oportunidades, porque olhando oportunidades, a gente aprende muita coisa. Para terminar, eu queria passar um vídeo.
Sou Israel, tenho 27 anos de idade, sou bancário. Com 14 anos de idade, eu comecei a namorar a mulher que seria a minha esposa, aos 21 anos de idade. Com 14 anos eu também saí de casa para jogar futebol, para jogar em Santa Catarina. E lá onde eu conheci Jesus Cristo, numa concentração, onde eu levantei a mão dentro de uma concentração e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Porque no momento que eu estava só, ali Ele nunca me deixou. E com 21 anos de idade, já casado e morando em Fortaleza novamente, a gente conheceu a videira, onde a minha esposa aceitou Jesus como Senhor e Salvador na videira. E a partir daí nós começamos a liderar grupo de noivos, através do AN, começamos a liderar grupo de casais, e a partir daí nós começamos a servir e a ver o amor de Deus na nossa vida e a conhecer verdadeiramente o que é o servir e o que é amar pessoas, o que é viver o verdadeiro evangelho. E depois de 5 anos de casado, em outubro de 2013, nós descobrimos que estávamos grávidos. E essa gravidez era um sonho para a gente. E em janeiro para fevereiro desse ano de 2014, nós descobrimos que tínhamos um tumor cerebral no ventrículo esquerdo do tamanho de uma laranja, no cérebro da Camila. Ela parou de andar, ela ficou sem falar, ela perdeu a memória. E nós passamos todo esse período da gravidez, ela voltou ao normal, ela curtiu a gravidez. E no dia 17 de junho de 2014, Deus nos presenteou com o Yuri, que é o nosso filho, que é um milagre, que os médicos diziam que era quase impossível ele nascer, porque ele já teria tomado 6 contrastes, e um contraste já modifica muito o crescimento de uma criança, de um feto, e ele tomou 6 contrastes, ele participou de uma cirurgia com ela para colocar um dreno e uma válvula, e ele ficou respirando pela placenta. E agora no mês de agosto, dia 13/8, nós fomos para a cirurgia, e nessa cirurgia para retirar o tumor cerebral. E no dia 17 de agosto, Deus mandou chamar. E ela foi para a glória, ela está no lugar onde ela sempre quis estar, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor. Na hora que eu soube que ela tinha falecido, veio dentro de mim uma voz dizendo: Israel, a minha vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável, não numa casa de praia, com dinheiro no bolso. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável também, mas num velório. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável. Numa sala de cirurgia, ela também é boa, perfeita e agradável. E hoje nós estamos aqui para dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E está aqui uma prova viva de um milagre de Deus. E está aqui um guerreiro do Senhor, um soldado de Cristo. E ele vai amar o pobre, ele vai amar o necessitado. Ele vai ir e ele vai anunciar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Hoje eu não tenho nenhuma mancha, hoje eu não tenho nenhuma mágoa, porque tudo que era para ser feito eu fiz, tudo que era para me falar ela ouviu. Eu servi, eu amei mais do que a mim mesmo. E hoje começa uma nova estação na minha vida, eu tenho uma nova estação, onde eu vou honrar vidas. E eu louvo a Deus por eu ter vivido esse momento, porque eu saí mais forte. O soldado ele está ferido, mas ele continua firme na batalha, com a cabeça erguida e esperando o que vem do alto. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Querido Deus, queremos te agradecer, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os momentos de crises, os momentos de tensões, os momentos de perdas, tudo, Senhor Deus, dela podemos tirar e aprender e ver oportunidades. Pai, o Senhor sabe a crise que cada um está vivendo.
crise na sua família, uma crise emocional, uma crise no trabalho, uma crise conjugal, uma crise financeira. Senhor Deus, eu sei que tem muitos que querem desistir, eu sei que tem muitos que querem sentar, chorar. Eu sei que isso faz parte também, porque mostra e entendemos a nossa humanidade. Mas talvez, Senhor Deus, tenha chegado o tempo para muitos também de se levantar e de perguntar: Senhor, como eu devo fazer? Para onde eu vou? Porque eu estou animado, porque eu estou motivado, porque eu agora estou fortalecido, porque agora, Senhor Deus, meus pés estão ligeiros, eu quero andar, eu quero caminhar. Porque, Senhor Deus, se nós desanimarmos, se nós desistirmos, se nós desistirmos da nossa esposa ou do nosso marido, se nós desistirmos dos nossos filhos, se nós desistirmos desse país, se nós desistirmos do nosso trabalho, o que será de nós, Senhor Deus? Dá-nos ânimo, dá-nos força, ajuda-nos a aprendermos nessa situação que estamos vivendo. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que o Senhor abençoe a cada um aqui, Senhor Deus. É o que nós oramos, pedimos e clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se sentar, passar para mim. Agora a gente vai fazer umas apresentações com as crianças, com o time. A gente vai começar com o time. Eu sou grata a Deus, eu gostaria muito de agradecer aos pais que permitem que seus filhos possam participar durante a semana. Eu fico muito contente porque esse grupo, na verdade, é um grupo que gosta de vir para a igreja. Quinta-feira passamos com a tarde toda até a noite. E eu gostaria de deixar também 2 versículos. Hoje é dia das mães, mas eu gostaria de deixar 2 versículos para os pais, tanto a mãe como o pai. Eu tive a oportunidade de crescer num lar cristão, né? Meus avós já eram convertidos, mas eu sei que outros estão começando, uma nova geração agora, os pais estão começando a vir agora. Então, Salmo 78 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louvores feitos pelo Senhor, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Em Provérbios 22, 6: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E o ensinar a criança no caminho que deve andar é viver a vida de Cristo a cada momento da nossa vida. Nós ouvimos agora que nós não somos super-heróis, nós falhamos. E eu sempre falo para eles que, apesar de nós estarmos aqui na frente, apesar de muitos pais que estão aqui estarem em ministérios, nós erramos, nós falhamos e constantemente pedimos perdão ao Senhor, temos que pedir perdão a eles também. Mas viver e ensinar a criança no caminho que deve andar, podemos exalar o bom perfume de Cristo em todos os lugares que nós estivermos, principalmente nos nossos lares, para que os nossos filhos possam ver Cristo nas nossas vidas e seu amor através de nós. É levá-los a amar a Deus como nós amamos e ter relacionamento com o Senhor. E ensinar em todo o tempo é ensinar tomando banho, é ensinar fazendo a lição, é ensinar fazendo jantar, é levando eles para a escola. Em todos os lugares que nós estivermos, nós possamos aproveitar essa oportunidade. E quando forem velhos, eles não se desviarão do caminho. Esse é o nosso desejo.
Eu sei que vai ser um momento em que eles vão ter a escolha, né, e a nossa oração deve ser desde agora, para que eles possam ter a escolha correta. E sei que cada pai que permite, cada mãe que permite que os filhos venham aqui, é a melhor escolha que estão fazendo. Porque se nós não fizermos, os amigos vão fazer. Que nós possamos realmente, cada vez mais, viver a vida, assim, dependendo do Senhor e ensinando os caminhos certos. Isso aqui é o grupo antigo.
mães ficarem de pé, para a gente poder orar com vocês, orar com vocês. Já que vocês estão de pé, dá para vir para frente? Mas a pessoa quer tirar uma foto também. As irmãs ficarem de pé também. Vamos orar pelas mães, abençoá-las, pedir para que Deus derrame sobre elas a graça do Senhor, né? Vamos orar com o Vamos orar? Então pedimos à igreja que coloque a mão em posição para as mãos. Então, nosso Deus querido Pai, nós queremos te louvar e te adorar e te bendizer. Nós louvamos também, Senhor, pelas mães. Essas mães representam muito a nós. E através delas que nós viemos, o Senhor nos permitiu vir a este mundo. E nós somos gratos pelas mães, porque desde o ventre da mãe, do ventre da mãe, quando nós existimos, quando o Senhor nos fez, eles cuidaram, nos trouxeram, nos cuidaram até aqui. E nós somos realmente gratos, porque o Senhor tem usado as mãos das mães, para nós sermos criaturas teus, Senhor. E hoje nós, assim, podemos assim, louvar a Ti, adorar a Ti, porque muitos nós aprendemos das mães. Era o que nos encaminharam, era o que nós fizeram como gente, e nós somos muito gratos, Senhor. E assim, nesse instante, nós queremos, como igreja, abençoar todas as mães, na autoridade que é em nome de Jesus. Espírito do Senhor repousa sobre cada uma das mães, trazendo paz, alegria, conforto, consolo. E também, muitas vezes, nós vamos a quem contra as nossas mães.
E nesse instante nós queremos pedir perdão, para que você nos perdoe, Senhor. E que o coração da mãe é igualzinho ao coração que se assemelha ao coração do Pai. Senhor, abençoe para que eles, com esse coração grande, possam abençoar sempre os seus filhos. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo abunde sobre toda essa terra. E nós somos gratos, oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para as mães. Deus abençoe, pode se assentar. Eu vou passar para a Noemi, então, os avisos. Eu acho que a Noemi deve estar no bolo aqui, então ela pode ficar aí para ela vai passar os avisos. No dia 17 de maio, às 14h30, a gente vai ter o culto do Dia das Mães, só que em língua japonesa. Se acaso você tem mãe, uma pessoa conhecida que fala a língua japonesa, deseja convidá-la, você pode fazer isso, tá bom? Então são muito bem-vindos. Se você puder vir também para poder colaborar, para poder ajudar, né, nesse dia, a gente serve, né, as nossas irmãs da língua japonesa. Então a gente vem, a gente organiza aqui para elas, a gente serve de suporte para os eventos que elas farão, tá bom? Então, domingo que vem às 14h30. As irmãs da língua japonesa, que elas pediram para elas estão ali, naquele salão ali, tá? Hoje elas prepararam uma série de artesanatos, foram elas que fizeram, elas que prepararam com todo carinho. Então, tudo aquilo que elas têm feito com muito amor, com muita dedicação, e elas fazem sempre visando para a igreja, né? Então, a questão da construção, do Ministério de Crianças também que elas apoiam. Então, aqui, se vocês puderem dar uma olhadinha para poder também estar abençoando também essas vidas, né? Então, você dá uma passadinha ali. No dia 30 de maio, no sábado, a gente vai ter a segunda edição do Lifeguard, tá bom? Vai ser no sábado às 19 horas, a louvorzão do Lifeguard. E no dia 31 de maio, último domingo, tá? A gente vai ter um almoço aqui na igreja, vai ser uma costelada, né? São os homens que estão fazendo, o pessoal já tá aí, né? A costelada dos homens, né? Então, vai ser dia 31 de maio. O valor são R$15, tá bom? Então vocês podem dar o nome de vocês para Edilene. Edilene, tá aí, Edilene? Ela foi buscar uma coisa lá na secretaria, mas logo ela já volta, tá bom? Edilene, você lembra com que cor de roupa que ela tá? Edilene, chegou. Edilene, dá um tchauzinho. Então, se vocês forem almoçar, tá? Então dá o nome para Edilene lá, tá bom, gente? E vamos tomar um café, né? Deus abençoe.